pergunta. Na penúltima página do seu caderno, você tem uma página de anotações, que você pode destacar um pedaço dessa página, já fazer a sua pergunta, direcionar, se for o seu desejo, direcionar a um dos nossos preletores, tá? E nós vamos tentar responder o máximo de perguntas possível, mas para isso nós precisamos que você adiante o seu questionamento tanto quanto possível, ok? Nós vamos orar para começar o nosso painel dessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos porque é muito bom estar aqui reunido com os nossos irmãos, aprendendo mais daquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê, ó Deus, a direção daquilo que o Senhor tem para o nosso ministério e para a nossa vida. Nós oramos e entregamos nas Tuas mãos a vida de cada pessoa aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu também vou precisar da ajuda dos irmãos. Irmã Cássia, você pode me ajudar a recolher as perguntas? Eu também queria mais um voluntário, que possa... A irmã Idete também está ali, vai recolher as perguntas. Então, se você já escreveu a sua pergunta, ou no momento em que você escrever a sua pergunta, levante a mão e uma das nossas irmãs vai recolher a pergunta e trazer até a gente, tá bom? Nós vamos aos primeiros 5 minutos de palavra introdutória para cada um dos nossos preletores essa manhã. Pastor Silvano. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu pensei em usar alguns slides para nos ajudar nessa dinâmica, para nós enxergarmos a importância dessa família discipular. Nós temos a tendência de pensar sempre na igreja, quando pensamos no ministério da nova geração, olhar a igreja como alguém que assume essa função. E é muito importante que nós, como líderes, entendamos que a igreja coopera com quem é o responsável por esse processo, que é a família que faz isso, né? A família, ela tem diante de Deus essa responsabilidade. Eu trago o texto de Efésios como um texto que vai nos ajudar nisso. A grande pergunta que a gente tem que fazer é que se nós estamos conscientes de que existe alguém lutando pela alma dos nossos filhos. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, o contexto da carta de Efésios, em que ele fala sobre família, sobre filhos, pais, esse relacionamento, nesse contexto, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre batalha espiritual. E nós, como líderes da Igreja do Senhor, temos que ter em mente isso, que existe uma batalha espiritual pela alma das nossas crianças, a alma da nova geração. Porque se eu consigo conquistar a nova geração, significa que daqui a 15, 20 anos, eu vou ter menos trabalho para destruir as famílias, destruir a sociedade. É muito simples, é uma estratégia muito simples. Agora, se eu ganho a nova geração, eu vou colher os benefícios mais adiante. Por isso que, dentro do contexto da carta de Paulo, ele está falando de batalha espiritual e ele traz naturalmente a temática da família à tona, né? Quando você olha para filhos na família, eu queria só destacar e deixar isso como algo que pode gerar alguma conversa para nós. O texto do versículo 1, ele nos fala sobre obediência e justiça. É muito importante nós termos isso em mente. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Como que nós, na igreja, podemos ajudar os pais a praticarem isso em casa? Então, é mais do que cuidar das crianças enquanto os pais estão no culto. Nós ajudamos os adultos a discipularem seus filhos para que eles estejam preparados para viver as várias fases da vida. Então, quando os filhos são pequenos, pais vão exercer muita influência nos filhos através da obediência, eles constroem um conceito de autoridade e eles ensinam os filhos o valor do respeito. Quando os filhos vão chegar na adolescência, porque eles têm esses três conceitos na mente, eles vão conseguir continuar obedecendo, mas eles já vão estar obedecendo mais por respeito do que o pai mandou. Porque é um processo de transição para chegar lá na vida de jovens e de jovem adulto, em que ele vai ter que
mais respeitar do que obedecer aos pais. Mas se eu não ensinei lá na primeira infância, se eu não ensinei lá na pré-adolescência esses valores, esses conceitos, como que aqueles filhos lá no final da sua vida vão conseguir se relacionar com os pais quando eles estão casados e já construindo a sua família, que o relacionamento é de respeito, em que os pais se tornam mentores dos filhos adultos apenas. Mas para que tudo isso aconteça, eu coloquei de propósito RD, porque esse é um dos conceitos da igreja multiplicadora, relacionamento discipulador. Pais não estão criando filhos no fundo do quintal como pintinho, que você põe quirera, põe água e pronto, o pintinho cresce. Nós discipulamos nossos filhos. E o nosso desafio como líderes da igreja é como que na igreja eu ensino os pais a fazerem essas transições, conforme a idade dos filhos vai mudando. Como que eu ensino esses valores quando os filhos são pequenos, para que eles consigam fazer a transição também. Porque às vezes, se eles não aprenderam a respeitar aos pais, como que eles vão conseguir, como jovens, seguir as orientações dos pais por respeito? Não é bem isso que eu quero, mas como eu respeito o Senhor, eu vou fazer isso. Como eu respeito a senhora, eu vou fazer isso. Os filhos são bênçãos de Deus. Foi Deus quem nos deu. As primeiras pessoas com quem nós temos que nos adaptar são os nossos pais. E isso é uma lição de vida. Por isso a nossa relação com eles afetará a nossa relação com os outros e com Deus. Quem ensina isso para uma família que se converteu na fase adulta é a igreja. Então, quando você fala em atingir a nova geração, você não pode falar só naquela sala com cadeirinhas pequenas e com mesinhas pequenas. Na nossa igreja nós começamos escola de pais porque nós descobrimos que não adiantava só ministrar as crianças. Nós tínhamos que ensinar os pais a serem pais com valores cristãos, porque aí nós conseguiríamos transformar essa realidade. Que Deus nos abençoe. Bom dia a todos, graça e paz, queridos. É uma alegria estar aqui falando sobre algo tão importante e precioso, né? Que são crianças nas nossas igrejas. Eu creio que nós estamos aqui esses dias falando de um fator e de algo muito que é central no nosso congresso, que é o fator da multiplicação. E quando nós pensamos em multiplicar, eu penso que multiplicar nada mais é do que replicar uma matriz. E essa matriz é que nós muitas vezes precisamos mudar, talvez, de conceito, né? Nós temos uma matriz muitas vezes nas nossas igrejas, onde nós temos dois extremos, né? Olhávamos para as crianças da nossa igreja como salvos e que teriam que ser entretidas em um determinado local da igreja. E olhávamos para as crianças de fora como se fossem iscas para pescar pais. E nós esquecemos que são pessoas que precisam ser construídas, né? E nós temos isso, como o pastor Silvado falou, né? Esse compromisso de construir, de edificar, de ensinar, né? Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho e não o caminho. Ensinar alguém no caminho vai exigir de nós caminhar junto com ela. E nós sabemos que não é fácil. Eu sou pai de 3 filhos, né? Atos, que vai fazer 17 anos, Esther de 16 e João, que tem 1 ano e 3 meses. Acho que por isso sou um líder multiplicador. Estamos multiplicando, mas acho que a multiplicação agora acabou, né? João de 1 ano e 3 meses. Cada um com a sua necessidade, cada um diante do seu desafio, cada um vivendo uma fase da sua vida, um menino, uma menina e um bebê. E nós entendemos que passamos por dificuldades e lutas nesse crescimento, nesse processo. Mas quando nós entendemos a proximidade, o estar junto, o vê-los como os nossos primeiros discípulos, alguém que caminha ao lado e caminha junto, nós vencemos essas dificuldades. Eu creio que nós, como pais, como educadores, como líderes de ministério infantil, não podemos entender isso simplesmente como um ministério isolado, mas como algo fundamental para que nós possamos garantir, né, a geração que vem aí, firmada na palavra, com a raiz no lugar certo e com princípios que só vão ser vividos e só vão ser experimentados se começar a partir de nós
essa experiência de vivê-los, né? Não adianta a gente apontar um caminho que a gente não vive. Faça isso, vá por aqui, mas eu não vou. Faça isso, mas eu não faço. Falamos de princípios aqui, oração. Como é que você ensina seu filho a orar, se ele nunca te viu orar? Como é que você forma no seu filho uma liderança, se você não está envolvido nesse processo? Como é que a gente entende que os nossos filhos vão crescer, se não virem em nós essa situação? O pastor Gilvar disse algo fundamental. Se nós não pensarmos em educar pais, conscientizar pais, nós vamos viver nas nossas igrejas, muitas vezes, aquela situação que muitos líderes vivem. Os pais simplesmente depositam a criança lá e querem receber, sacar uma criança diferente. Mas em casa, na caminhada, eles não têm ajudado essa construção. E essa construção é feita no caminho, por pais que se comprometem, por famílias que se comprometem, e diante disso nós veremos uma geração construída, baseada na palavra, no comprometimento e no fazer discípulos. Que não existe nada mais lindo quando a gente vê crianças que estão hoje entendendo o princípio e fazendo os seus próprios discípulos. Isso é gratificante, mas isso a gente vai ensinar no caminho. Amém? Que Deus abençoe. Bom dia, queridos irmãos, é um privilégio poder estar aqui com vocês e a gente dividir um pouco de conhecimento, de reflexão, de experiências, de ouvir também de vocês algumas questões que às vezes também são nossas, que nos inquietam. Mas quando a gente pensa em crianças, eu sempre gosto de pensar e de falar que criança é um indivíduo, é uma pessoa com necessidades emocionais, com necessidades físicas, com necessidades espirituais. E as crianças, elas não são de menor importância apenas porque elas têm menor tamanho. Nós precisamos olhar as crianças como algo, como uma pessoa fundamental na vida familiar e na vida da igreja. Olhar para a criança como um indivíduo que está em formação e que está recebendo toda a influência externa e do meio onde ela vive. E quanto maior for essa influência, mais capacidade essa criança vai ter de seguir esse modelo. Quando a gente vai para as ciências humanas, as ciências que trabalham o desenvolvimento humano, a gente vai encontrar algumas linhas de pesquisa, de trabalho, de teorias que falam da aprendizagem social. E essa aprendizagem social, ela vai falar muito sobre o poder dos modelos, da influência. Talvez isso possa explicar bastante porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles se deixam levar tão facilmente por tantos modelos que a gente tem aí na sociedade. Alguns que não são bons modelos, como, por exemplo, os grandes youtubers que estão por aí, que têm 29, 30 milhões de seguidores. 30% da população brasileira é de crianças e adolescentes. E nós temos alguns youtubers que têm 30 milhões de seguidores. Então, eles estão exercendo algum tipo de influência e as crianças e os adolescentes estão ouvindo essa influência, porque há um modelo de aprendizagem social. Mas quando a gente traz isso para a nossa realidade, nós precisamos pensar que nós também temos a capacidade de exercer a influência e de sermos modelos para as crianças na forma de proceder em termos de Bíblia, em termos de conhecimento, em termos de princípios cristãos. Só que aí qual é o grande conflito que às vezes a gente encontra? A gente tem um cenário social extremamente influenciador para as nossas crianças. E quando a gente vem para o meio cristão, às vezes a gente não encontra modelos tão influenciadores como nós precisaríamos. E por isso que pensar em discipulado é transmitir vida. O discipulado não é apenas falar daquilo que a gente conhece, mas é essencialmente viver aquilo que a gente conhece. Porque é a partir do momento que a gente vive os princípios bíblicos na nossa vida, e a gente tem para a gente a intencionalidade de desenvolver um relacionamento com as crianças discipulador, ou seja, de influência discipular, aí nós vamos conseguir formar verdadeiros discípulos em Jesus. Que a nossa modelação social, nossa aprendizagem social no meio cristão, seja de influenciar com os valores do reino, os valores da palavra. E isso, meus irmãos, precisa começar em casa. A igreja, ela ajuda a família a formar crianças, mas a responsabilidade de formação da criança, de formação discipular, é da família. E aí, aquela coisa quando o pastor Silvado fala, e as famílias que aceitam Jesus, já adultos, que não tiveram a vivência de igreja? Cabe à igreja ajudar, cabe à igreja trazer esses pais a seriedade de que há um meio social que está influenciando essas crianças, querendo formar nela uma cosmovisão que não é cristã,
e que os pais e a igreja precisam ajudar essa criança e influenciar essa criança para que ela cresça com uma cosmovisão bíblica, cristocêntrica. Então, esse é o nosso papel. Se a gente erra a estratégia de menosprezar ou minimizar a importância da criança na igreja, a gente está correndo um sério risco de daqui a 10 anos nós temos uma geração perdida. Então, se nós não queremos ver uma geração perdida, nós precisamos olhar a influência das crianças, o discipulado das crianças, o ministério com crianças, como a atitude de estratégia missionária da igreja. As crianças são hoje o nosso grande campo missionário, é uma janela demográfica, porque é uma parcela significativa da população que está sob ameaça de uma influência extremamente forte externa. E nós precisamos trabalhar e levar o evangelho e influenciar as crianças através dos nossos modelos de vida, do nosso próprio relacionamento pessoal, para influenciar as crianças desse tempo. Falando sobre família, nós vamos perguntar aqui, direcionar essa pergunta aos pais. Qual é a melhor estratégia para começar a multiplicar a partir dos próprios filhos? Qual é a maneira de começar? Como começa essa multiplicação, esse discipulado a partir dos próprios filhos? Eu não sei exatamente o que a pessoa tem em mente, mas eu vou citar, por exemplo, nós temos um dos pastores lá na igreja, eu faço mentoria com ele estava compartilhando comigo, ele e a esposa, eles têm a prática de, uma vez por semana, eles almoçam trocando os filhos. Eles têm 2 filhos, então numa semana ele almoça com a filha, na outra semana ele almoça com o filho. A filha está entrando na adolescência e o filho é pré-adolescente. Eles fazem isso desde que as crianças eram pequenas. Com isso, eles criam um tempo especial deles com as crianças. E a filha vai ser batizada agora. Quem fez o discipulado, preparando para o batismo, foi a mãe, que fez com a menina. E quando a irmã começou a fazer esse discipulado, o irmão quis fazer também. Quem está fazendo o material discipulado é ele. E isso não é porque ele é pastor. Isso é porque ele é pai e porque ela é mãe. Então, esse é o processo dos pais entenderem isso. E esse pastor, no caso, ele não vem de uma família evangélica. Então, aconteceu aquilo que a irmã Jaqueline falou, que ele tinha uma cosmovisão pagã que tinha que ser mudada. Quando você começa com esse processo de pequenos grupos, e você começa com o processo de entender que tem que fazer discípulos, muda o perfil da igreja. A nossa igreja, 60% dos membros da nossa igreja foram batizados nos últimos 8 anos. E isso muda completamente o perfil da igreja. As pessoas, quando a gente pede para levantar a mão quem foi criado indo para a escola bíblica dominical, não é maioria, é minoria. Isso muda, as pessoas não conhecem 3 palavrinhas só. Um grupo imenso da igreja não aprendeu isso, porque isso aí se aprende na escola bíblica de crianças. As pessoas não conhecem as historinhas bíblicas, porque elas não ouviram historinha com flanelógrafo. Se nós vamos começar a fazer discípulos e trazer pessoas que não foram criadas em igreja, e não é isso que Jesus quer, então nós temos que nos preparar para ensinar os pais a discipularem seus filhos, porque vai ter um vácuo aí de formação que precisa ser suprida. Aproveitando a palavra do pastor Silvado sobre pais que não são cristãos, como lidar, como orientar os líderes da igreja a lidar com essa situação, uma vez que eles estão começando seus relacionamentos discipuladores com as crianças que têm pais que não vão compreender muitas vezes o que acontece dentro de casa. Jaqueline, como orientar os líderes? A gente tem muitas diferenças de perfil de pequenos grupos, né? E a gente vai ter, em alguns momentos, crianças que vêm, que são amigos das crianças que já fazem parte dos pequenos grupos, mas os seus pais
ainda não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus, não tem nenhum conhecimento. Nós precisamos estabelecer pontes de relacionamento. Não há como a gente pensar em discipulado, não há como a gente pensar em viver o processo de multiplicação sem a gente estabelecer pontes de relacionamento. Então, no primeiro momento, o nosso contato vai ser com aquela criança que veio convidado por algum amiguinho. Mas ela tem um pai, ela tem uma mãe. Quem é o pai, quem é a mãe? Eu preciso primeiro ajudar essa família que trouxe a criança a estreitar os relacionamentos com os pais desse amiguinho. Mas, num segundo momento, aquele que é o líder do pequeno grupo, ele também precisa conhecer quem é esse pai, quem é essa mãe, se fazer conhecido, se interessar pela vida da criança e deixar que esse relacionamento, que a gente tem uma intencionalidade nele de multiplicação discipular, ele cresça. Porque imagina você não conhece uma pessoa, mas você conhece o pai do amiguinho do seu filho da escola. E aí o pai do amiguinho da sua escola pede, olha, eu gostaria de levar o seu filho no encontro que vai ter no lar. Aí ele permite, esse pai permite, porque ele está indo com outro pai do amiguinho da escola. Quando essa criança chega em casa, ela chega falando coisas completamente contrárias, talvez aquilo que ele normalmente ouviria em casa. Então é preciso que essa família, que estabeleceu o primeiro momento, o primeiro relacionamento, faça essa ponte. Não é o discipulador que está lá, é o relacionamento de quem leva. Então, nós precisamos entender isso, que o relacionamento discipulador, ele é o essencial para conhecimento, para a fundamentação de confiança e para fazer a ponte com o líder que está lá na igreja, que é o líder do discipulado. Esse é o caminho da gente conseguir estabelecer os raios de comunicação e a confiança. Me permita eu contar um exemplo pessoal. Lá no pequeno grupo que eu faço parte, a gente tem toda sexta-feira um pequeno grupo, e uma das meninas do nosso pequeno grupo, ela ia fazer aniversário. E a gente vem trabalhando essa coisa da necessidade das crianças terem seus relacionamentos, dela compartilhar a fé, dela orar pelos amigos que não conhecem Jesus. E aí eu disse para ela falou, tia, a gente vai fazer aniversário, ela e a irmã, e a gente vai ter uma festa. E eu disse para ela, e você vai convidar alguns dos seus amigos que não conhecem Jesus? E ela falou, vou. E no dia do pequeno grupo, ela disse, olha, o meu aniversário vai ser no dia do pequeno grupo. E eu falei, não tem problema, a gente vai ter o pequeno grupo, o nosso encontro normal, e depois a gente vai festejar o seu aniversário. E no dia do pequeno grupo, as meninas que eram amiguinhas dela do prédio, que não conhecem Jesus, que são de uma outra linha religiosa mesmo, tem uma outra religião, professam uma outra religião, chegaram no pequeno grupo. E a primeira coisa que as crianças disseram, tia, eu não sou da sua igreja não, eu sou de tal religião. Eu disse, não tem problema. Você gosta de estar aqui? Você quer vir celebrar o aniversário da sua colega? Quero. A gente vai ter um encontro aqui, nós vamos falar algumas coisas importantes, só se você quiser ficar com a gente, você vai ser bem-vinda. Mas depois a gente vai comemorar o aniversário. Então ela chegou meio desconfiada, a criança, a mãe, eu nem tinha visto a mãe deixou na porta do apartamento e foi embora. Eu não tinha visto a mãe. Mas aí aquela criança ficou e ela participou de todas as atividades do pequeno grupo e foi muito interessante porque no final ela disse assim, ô tia, o que eu preciso fazer para fazer parte desse grupo? Eu quero fazer parte desse grupo também. E aí eu falei para a menina que é do pequeno grupo, que convidou e eu disse, você ouviu que a sua amiguinha está querendo vir no pequeno grupo outras vezes? Você explicou para ela que cada semana a gente vai num grupo diferente, numa casa diferente? E ela falou, tia, mas meu pai e minha mãe podem levar ela, né? Eu falei, pode, mas o que a gente vai precisar fazer? E aí eu comecei a conversar com a menina que é do meu pequeno grupo, com os pais dessa menina e disse, olha, aquela menina tal, que veio hoje no encontro, convidada pela sua filha, ela demonstrou interesse, ela quer conhecer. Vamos estabelecer um relacionamento mais estreito com a família. Então, a gente vai ajudando nisso. As mães, hoje, elas já têm um pouco mais de afinidade, porque se conheciam apenas de elevador. Criança se conhece muito mais rápido, faz amizade mais rápido. As mães, não. Então, a partir do momento que o relacionamento entre as crianças está firmado, a gente ajuda os pais a desenvolver um relacionamento mais íntimo. Porque quem é que vai levar essa criança do prédio no pequeno grupo? Sou eu que vou lá na casa buscar? Não, eu moro no outro bairro. Quem vai levar é a família, cuja criança
está desenvolvendo um relacionamento. Então, pontes de relacionamento entre pais e filhos, entre as crianças e os amiguinhos que ela quer discipular, entre os pais das crianças do pequeno grupo e os pais das crianças que são do cartão-alvo da criança. Deu para entender? Não sei se eu respondi. Continuando nessa questão de família, Pastor Rogério, como discipular crianças que têm uma imagem muito negativa de família? Isso a gente estava falando exatamente sobre matriz, né? Eu cheguei agora, esse final de semana, estive falando num congresso de homens batistas no Piauí. E eu falei num das plenárias, um dos temas meus lá, sobre justamente a função do pai na construção de filhos. E no final daquele tempo, eu me impressionei com a quantidade de homens que me procuraram dizendo isso. Puxa, eu tenho uma dificuldade. O meu filho, filhos de muitas vezes de crente ou de alguém que se converteu no caminho, tem uma dificuldade de relacionamento, hoje de aceitação. E ele falava, e eu entendo que é pela minha maneira, pelo meu comportamento, pela forma com que eu me comporto. Então, eu creio que quando a gente vai trabalhar na criança essa questão de pai, ou de um pai do céu, de um Deus, a gente tem que deixar muito claro para ela quem é esse Deus e o padrão de paternidade desse Deus. Porque muitas vezes nós temos um padrão diferente. Eu me converti aos 23 anos de idade. E se eu olhar para a minha matriz, o pai que eu tive, ele era um bom pai, mas não era um pai presente. O meu pai desenvolveu um hábito em mim, que eu agradeço a Deus por isso, mas por uma motivação errada. Meu pai era um homem que não gostava de conversar, mas gostava de ler. Então ele me fez ler muito cedo para falar assim, lê aí, mas não fala comigo. Eu queria falar com ele, falar, toma isso aqui para ler. E desconstruiu, então, essa relação de amor, de carinho. Então, quando alguém me falava de pai, quando eu me converti, eu pensava em que pai? Como é esse pai? Um pai longe? Um pai que não conversa? Um pai que, quando eu preciso, me manda ler? Um pai que não tem tempo para me ouvir? Então, eu entendo que, quando a gente vai trabalhar com uma criança, a gente precisa desenvolver nela uma base de paternidade, de amor, né, de carinho, de acolhimento. E o pequeno grupo é isso. Jaqueline falou de algo aqui, os nossos PGMs, lá onde eu estou, muitos, ou a grande maioria deles, são em apartamentos. E quem leva as crianças são as crianças do prédio. E criança é espetacular, porque o PGM de criança eu tenho um problema com a multiplicação de PGM de criança, porque eles convidam sem nenhum tipo de receio, e as crianças vêm sem nenhum tipo de receio. Mas quando elas chegam, elas precisam encontrar naquele ambiente o quê? A figura de um pai ou de um amor que talvez ela não conheça. E aí sim, ela tendo essa questão construída dentro dela, de um acolhimento, de um abraço, de um amor que ela não responde, que ela não recebe, muitas vezes a gente vai conseguir, aí sim, chegando à família, construir na família esse relacionamento, esse vínculo, essa ligação, que o pai muitas vezes não é que ele não queira dar, ele também não recebeu. Hoje eu entendo que meu pai não conversava comigo, porque talvez o pai dele não conversasse com ele. Eu entendo isso, mas naquele momento, como criança, eu não tinha esse entendimento. Então, quando eu ouvia falar alguém, pai, eu imaginava esse pai. Quando você fala, como lá para o pessoal da Cristolândia, que Deus é um pai bom, a maioria daqueles pais vai dizer, eu não entendo isso. Como um pai pode ser bom? Porque o meu pai não foi bom. Então, a referência de construir a imagem do nosso pai, o Deus que nós servimos, na criança, e ajudá-la a entender muitas vezes a dificuldade que o pai tem, e alcançando a família, como você falou, aí sim, construir na família esse elo e essa ponte de ligação que muitas vezes nos falta, né? Que é o pai não sabe como beijar o filho. O meu sogro, um pastor batista, de 53 anos, pastor Silvado, de ministério pastoral, disse que quando o meu cunhado tinha 19 anos de idade, foi a primeira vez que ele se lembra de ter dado um beijo no meu cunhado e dito, eu amo você. 19 anos de idade, um pastor batista. Eu não sabia como fazer, mas graças a Deus, Deus recuperou esse tempo, Ele quebrou isso e aprendeu para a honra e glória do Senhor. Mas nós precisamos aprender. Vamos falar um pouco sobre as influências que as nossas crianças têm sofrido, da mídia, influência, pastor Silvado. Falar sobre as influências
na escola, enfim, as crianças são bombardeadas por influências sobre ideologia de gênero, enfim, diversas influências. Como lidar com essas crianças quando elas chegam para a igreja, chegam na igreja, no templo, nos seus encontros, repetindo essas coisas que eles estão ouvindo todos os dias na escola, e na televisão, e na internet, em todos os lugares. Como lidar com essas crianças agora que elas estão começando a querer se posicionar ou repetindo certas coisas? Como lidar com isso? Eu acho que o grande segredo é nós não sermos pessoas que reagem, mas pessoas que agem. Nós assumimos uma postura proativa. Nós não devemos esperar que as nossas crianças, então, se tornou um grande assunto, ideologia de gênero nas escolas da nossa cidade. Então, agora nosso Ministério Infantil vai ter que falar sobre esse assunto, marcar uma reunião com os pais, marcar uma reunião com os alunos. Não. Eu acho que isso, porque é um tema da atualidade, isso tem que ser tratado naturalmente. Nós já temos que ter nos reunido com os pais, conversado com eles sobre o que nós cremos que a Bíblia ensina. As nossas crianças, no nível de entendimento delas, elas têm que conhecer as verdades bíblicas, que homem é homem, mulher é mulher, que Deus criou macho e fêmea. Elas têm que ser instruídas no nível de entendimento delas. Por quê? Porque daí, quando elas chegarem na escola e receber a informação, elas têm uma base de informação para comparar. E existem estudos que dizem que a criança ela vai trabalhar sempre com a primeira informação que ela recebeu. Por isso que é tão importante a família na primeira infância. A família faz um banco de dados que vai ser a grande fonte de informação que a criança vai usar para comparar o mundo que ela vai descobrir. Por isso que os primeiros 5, 6 anos são fundamentais no processo de formação do indivíduo. Então, eu acho que a igreja tem que fazer isso. Por exemplo, a nossa igreja, nós criamos fizemos uma cartilha com relação a abuso infantil, o que é abuso infantil, como você se protege de abuso infantil, como você ensina a criança. Nós fizemos um treinamento dos pais, e regularmente nós temos esse treinamento dos pais, nós temos um treinamento dos professores. Por quê? Porque nós não queremos que, de repente, isso se transforme num grande assunto. É um tema da sociedade hoje. Você vê na mídia isso acontecendo. Então, o que nós queremos? Queremos que as nossas práticas no Ministério Infantil reflitam essa necessidade dos dias de hoje, que os pais saibam que, por exemplo, 2 professores não vão ao banheiro com uma criança, que um professor não vai sozinho ao banheiro com uma criança, sempre vão 2 professores. O que nós estamos fazendo? Protegendo os professores e aquela criança de uma situação de abuso infantil, que pode ser uma denúncia vazia de uma criança, como pode ser também um problema de um professor que abuse de uma criança, porque não é porque está na igreja que não pode acontecer. Então, a gente trata os temas, os grandes temas que existem na sociedade de uma perspectiva bíblica, porque daí, quando surge um problema, aquele membro da igreja diz, não, mas lá na minha igreja, isso aí já foi tratado. Quando surgiu recentemente uma situação de alguém, um batista aqui no estado de São Paulo, envolvido com pedofilia e tudo, um professor, e isso repercutiu lá em Curitiba, as pessoas dizem, ainda bem que na nossa igreja está resolvido, né, pastor, está bem tratado. Vamos falar sobre RD, sobre discipulado, pastor Rogério. O discipulado é o mesmo, o RD, é o mesmo que ensinar doutrinas bíblicas? Não. Discipulado, como a Jaqueline falou, é investir vida na vida do outro. Discipulado é um ato de amor, é um ato de estar próximo. Doutrina bíblica, ela tem seu lugar, e tem sim o seu lugar. Mas o discipulado, o relacionamento discipulador que nós falamos, é justamente isso. É um relacionamento onde nós vamos transmitir vida na vida de outra pessoa. E isso acontece como? Caminhando próximo, estando junto, se interessando por ele. Então, esse é o relacionamento. Não é sentar diante de um material, de uma cartilha, de um livro para estudar. É colocar a nossa vida à disposição do outro, é estar junto do outro.
Falando disso e dessa pergunta anterior, até que foi colocada, e eu queria dar um gancho no que é o relacionamento discipulador, a minha filha tem 16 anos. Foi esses dias à escola, estuda está no 7º ano, no oitavo ano, como é que é o 2º ano do colégio hoje? 2º ano do colégio hoje é o 8º ano, olha, 8º ano, e o professor de Sociologia, eu não sei como ele arrumou isso na aula, ele disse sobre Bíblia, ele falou, esse livro que se chama Bíblia, eu tenho pena de quem acredita que foi Deus que, de alguma maneira, escreveu esse livro, e pior, tenho mais pena de quem acredita que existe um Deus, isso na aula de Sociologia da escola da minha filha, e ela tem uma amiga, que é de uma outra religião, e ele, quando terminou aquela aula, ela disse que a amiga dela disse assim para ela, bom, então, as esperanças que eu tinha terminaram, porque a minha casa é destruída, meu pai saiu de casa, minha mãe cuida de nós sozinha, eu acreditava que existia um Deus, que cuidava de nós. O professor diz que Deus não existe, mas Esther caminha com essa menina desde o começo desse ano, mesmo ela sendo de uma religião que talvez muitos de nós falam, se afaste dela, e naquele momento ela pôde falar do amor de Deus para aquela menina, e aquela menina entregou o coração a Jesus, mas ela falou, pai, eu acho que o senhor deveria ir à escola, sabe por quê? Porque eu nunca vou deixar de crer quem é Jesus, na minha salvação, e no princípio daquilo que eu creio, mas se a minha amiga chegou a essa conclusão, tem muitos meninos na minha sala, e meninas na minha sala, que talvez naquele dia, tenham as suas esperanças todas, se esvaíram as suas esperanças de acreditar que um Deus não existe, ou seja, isso é relacionamento discipulador, é estar perto de gente, que você conhece a dificuldade, conhece a deficiência, e na hora que Deus prepara, tem a oportunidade de transmitir vida, para a vida do outro, entendo que é assim. Complementando o que o pastor Rogério está falando, deixa eu fazer uma pergunta para dar um exemplo bem prático. Quantos aqui são flamenguistas? Levanta a mão aí. Bastante. Quem aqui é corintiano? Levanta a mão. Agora, quantos aqui, em casa, o seu filho também é flamenguista? E aqueles que são corintianos, o seu filho também é corintiano? Sabe por quê? Você foi um bom discipulador, porque se você foi um pai aqui que é flamenguista ou corintiano e seu filho é de outro time, você deu uma falhada aí no discipulado dele e do time. Porque, vamos pensar o seguinte, quando a gente ama um time de futebol, o que a gente faz com a criança logo que nasce? Às vezes nem nasceu, já está comprando a roupinha do time e já está colocando lá. Mais um corintiano, mais um flamenguista. O bebê está com 3 meses de idade, você já compra uma bola de futebol para o bichinho aprender a jogar futebol. Né? Não sabe nem o que é bola e já tem uma bola em casa. Conforme ele vai crescendo, você vai falando para ele, gol! Ele vai dando os primeiros passinhos chutando a bola. Não é assim que a gente vai fazendo? Leva para o estádio. Agora não está podendo levar muito, porque às vezes está com violência, mas leva para o estádio, às vezes senta na frente da televisão para torcer. Vem aqui, o Flamengo vai jogar, o Corinthians vai jogar. Às vezes sofre com o filho, o Coringão perdeu, meu filho, que tristeza. Mas incentiva a continuar. E aí nasce na família o quê? Um torcedor. Você senta com ele para abrir o manual, vamos estudar juntos as regras do futebol. Isso a gente até pode fazer, mas como é que a gente vai ensinando as regras? Quando ele vai falando assim, olha, tá vendo aqui? Não pode jogar nesse lance que isso é tiro de meta. Eu nem sei o que é isso, mas é tiro de meta, é pênalti, é impedimento, não pode, isso vai contra as regras do futebol. Pai, mas onde estão as regras? Olha, existem as regras do futebol, precisamos seguir as regras. E aí a gente vai ensinando as regras no mesmo compasso que a gente está vivendo a experiência de amar o time de futebol. Guardada a devida proporção, o discipulado ele pode ser usado essa metáfora. É claro que nós vamos ter um momento na escola bíblica que a gente vai abrir o manual e a gente vai precisar ler as regras. Mas no dia a dia, a gente vai transmitir as regras na vivência. Olha, não é isso que a Bíblia fala. O que a Bíblia ensina? É esse procedimento, olha, essa é a regra. Então, a gente vai transmitindo o princípio, aquilo que a Bíblia ensina e a doutrina na vivência. Então, o discipulado não é eu sentar e falar assim, vamos estudar a doutrina sobre quem é Deus. Deus é, vamos estudar
teologia bíblica ou teologia sistemática sobre quem é Deus. A gente não vai ensinar doutrina para criança dessa forma. Mas a gente, por exemplo, num caso com uma adolescente que o pastor fala, né, que o professor lá de sociologia está ensinando o ateísmo, a gente vai conversar e vai debater sobre aquilo que ela já crê, sobre Deus. Quem é Deus para ela? Não é apenas sobre quem é Deus no manual que ela já conhece, mas quem é Deus para ela, a nível dela poder ficar incomodada com a fala de um professor. Então é isso, discipulado é transmitir a vida e transmitir o ensino enquanto eu estou vivendo a palavra, mas não é abandonar a palavra. Eu vou abrir o manual de regras, sim, porque a Bíblia, veja bem que eu estou usando a metáfora no contexto, viu? Não estou reduzindo a Bíblia a um manual de regras. Olha o contexto que eu estou dizendo isso, né? A gente vai abrir sim a Bíblia e vai ensinar sim formalmente, mas discipulado é viver a palavra. Jaqueline, eu acho que é importante a gente ter em mente, principalmente se você cresceu dentro de uma igreja batista. Nós fazemos parte de um grupo de igrejas, as chamadas igrejas históricas, e nós temos uma forte ênfase no conhecimento, o que não é ruim. Isso fez com que nós valorizássemos muito a Bíblia. A nossa dificuldade é porque isso faz com que a gente tenha uma leitura equivocada do que é ser discípulo. Uma senhora me procurou pedindo que a gente batizasse a neta dela. O filho tinha sido criado em igreja, se afastou com muita dificuldade. Ela tinha conseguido levar a neta à igreja desde a tenra infância. E a menina foi criada todo o ministério infantil. Ela já estava na pré-adolescência, junior, e essa senhora chegou e disse: pastor, está na hora de batizar minha neta. Ela estava sentindo que aquele era o momento. E eu disse: mas que coisa boa, quando foi que ela aceitou Jesus? Ela disse: não, pastor, ela já fez todas as classes, eu sentei com ela, eu fiz o material da classe de batismo, ela sabe todas as respostas, pastor. E eu disse: mas que coisa linda, mas a irmã é uma bênção. Eu queria que todas as avós fossem como a irmã. Mas quando que ela aceitou Jesus? Pastor, ela sabe tudo. Eu fiz todas as perguntas. Aquelas perguntas que fazem para batizar, pastor, ela sabe tudo. Aí eu parei, de propósito, eu fiz uma parada assim, e olhei bem sério para ela e disse: minha irmã, me responda, quando ela se arrependeu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Aquela senhora ficou em silêncio, como vocês ficaram. E depois de um momento de silêncio, ela disse: mas ela sabe todas as respostas, pastor. Ela conhece o manual, né? Na mente dela, era isso que importava. A nossa dificuldade, a gente que foi criado numa igreja histórica, a nossa dificuldade é isso. É uma coisa tão forte lá no nosso subconsciente, que quando você pensa em você se encontrar, como o pastor Cabral falou na mensagem, eu vou me encontrar com aquele crente novo e eu só vou orar com ele, parece que eu estou jogando o tempo fora. Quando eu vou para um pequeno grupo, e a gente naquele pequeno grupo, a gente só orou. Ou foi um pequeno grupo em que a gente nem conseguiu abrir a Bíblia, porque a necessidade daquelas pessoas que estavam lá era tanta de conversar, de falar das situações da vida, e da gente falar sobre o que significava ser discípulo de Jesus e tudo. Aí eu me lembro de, no começo, quando eu comecei a participar de pequenos grupos, algumas noites eu saía dizendo: meu Deus, que desperdício, já são 10:30 da noite. Podia ter feito um estudo bíblico, e quem sabe eles tinham se convertido, a sensação, mas aquilo era o Roberto, dessa igreja histórica, que era conteudista, e quanto mais conteúdo, melhor. E nós estamos sendo desafiados a mudar esse nosso paradigma, para um paradigma relacional. Quanto mais significativo o relacionamento, melhor. Porque o Evangelho, ele passa de um coração para outro através de relacionamentos significativos. Obrigada, pastor. Vamos falar sobre multiplicação. Como abordar o tema com as crianças? E mais, uma pergunta aqui para complementar.
de uma experiência. Nós já temos um PGM muito grande, um PGMI muito grande, mas as crianças não querem se separar. E agora, como lidar com o tema multiplicação? Como ensinar para as crianças, Jaqueline? Então, se é um grupo grande, já não é um pequeno grupo, não é um PGMI, é um GMI, né, gente? O GGMI, o grande grupo multiplicador, aí não dá. A proposta do pequeno grupo é que a gente tenha condições de se relacionar e poder cuidar uns dos outros. Se ele se torna muito grande, está na hora da multiplicação. Mas, evidentemente, essa questão da multiplicação é algo que é um desafio para os adultos também, porque a comunhão ela é muito gostosa, a gente cria vínculos com as pessoas, e a gente está o tempo todo falando isso, sobre o relacionamento. Mas a multiplicação ela se torna o grande alvo quando a gente coloca no coração e a gente consegue transmitir para adultos e crianças que ainda existem pessoas que precisam ser alcançadas, ainda existe um lugar vazio. Com as crianças, o método que eu gosto de usar, eu sou assim, bem professora, né? Eu gosto de usar métodos bem didáticos para ficar bem claro. Eu sempre deixo um lugarzinho, uma cadeira ou um cantinho vazio, porque às vezes a gente não tem cadeira, às vezes a gente senta no chão. Então, é um buraquinho vazio no chão, é uma cadeira. E todo o nosso encontro, a gente ora por crianças que poderiam estar ali e não estão. E por que elas não estão? Porque ainda não foram convidadas, porque elas ainda não foram, a gente ainda não compartilhou com elas a fé, a gente ainda está orando por elas. E aí a gente já começa a incutir essa coisa, de que a gente precisa trazer mais pessoas para o pequeno grupo. Se no encontro seguinte, aquele lugar é ocupado, a gente coloca um novo lugar, porque sempre tem que ter lugar para outras pessoas. E quando ficar muito cheio, é a hora da multiplicação. E é a hora da gente abrir espaço para que mais crianças cheguem. Então, assim, é trabalhar essa cultura. As crianças, elas gostam de estar juntas? Gostam. Mas elas também têm flexibilidade. E elas também assimilam bem as mudanças se a gente trabalha essa questão da multiplicação como algo natural que vai acontecer em algum momento. E os pequenos grupos de crianças, eles sempre crescem muito mais rápido do que os adultos. Por isso, a gente precisa formar líderes com mais intencionalidade, para a gente não quebrar o processo da multiplicação. Então, assim, é trabalhar no coração da criança que nós vamos multiplicar, mas a gente vai continuar se vendo. A gente pode ter encontros de vários pequenos grupos, ter um encontro semestral, um encontro anual, ou sei lá, a periodicidade que você achar legal, onde os pequenos grupos podem se reunir novamente e fazer uma grande celebração. A criatividade, o recurso que você vai usar para que essa não é a separação, né, mas é o sentimento que às vezes as pessoas têm, que acontece, ela é positiva, ela não é negativa, ela não é dolorosa. A gente está se separando do nosso encontro, mas não quer dizer que a gente está se separando da vida. A gente pode manter o relacionamento, porque outras pessoas precisam chegar. Aqui no nosso Multiplique Infantil, a gente está trabalhando com as crianças. Quantas crianças nós queremos ter no ano que vem, porque não estão aqui hoje? Nós estamos com 47 crianças no Multiplique Infantil, até hoje de manhã. Mas ontem, elas já começaram a listar nomes de amigos que elas gostariam de trazer no ano que vem. E nós já estamos orando. Então, estamos trabalhando no processo de multiplicação. Quem sabe no ano que vem, nós tenhamos 2 multipliques infantis, né? Deus nos ajude a isso. Porque é preciso colocar no coração das crianças essa questão da multiplicação. Às vezes, isso é muito mais um sofrimento dos adultos do que propriamente das crianças. Porque quando o adulto trabalha bem essa questão da multiplicação, isso é um processo natural para elas. Deixa eu só contar uma experiência aqui. Nos nossos pequenos grupos de adulto, onde os nossos PGMs estão inseridos, as crianças ficam no momento inicial junto com os adultos. E nesse momento inicial, a gente tem ensinado os líderes a sempre falar da multiplicação. Olha, é necessário, o nosso objetivo aqui é multiplicar, é alcançar mais pessoas. E as crianças estavam lá nesse momento do PGM. E o PGMI começou a crescer. Aí um dia, o líder do PGMI foi falar com o líder do PGM, que era o pai. Falou, ó, o nosso PGM está crescendo, nós precisamos multiplicar. Ó a resposta do líder. Para quê? Ele falou, não, mas porque o senhor fala, não, mas vamos dar uma ajeitada aqui. Ele falou, não, mas nós temos que multiplicar. Aí o adulto começa, né? Mas olha, vocês têm uma dificuldade.
Quem vai liderar? Ó, o menino. Já temos um líder em treinamento. Ok, então tá bom. Então tem o líder de treinamento, então vamos trabalhar o líder de treinamento, agora tá bom. E ele lá, precisa multiplicar. Calma, calma. Aí ele teve uma cartada, falou, agora, quer ver não multiplicar? Multiplicar para onde? Vocês não têm lugar. Ó, o menino. Temos sim, aquela menina do nosso grupo que não é, que conversou aqui agora, que está com a gente, já vai fazer 1 mês e meio, já falei com ela, já abriu o apartamento 2 andares para baixo, nós temos lá para multiplicar. Opa, eita, já tem ali treinamento, e tem lugar também? Tem lugar. Sabe o que aconteceu? Multiplicou, meus irmãos, e para aquele apartamento que eles foram, os pais daquela menina não eram cristãos, mas aceitou receber o PGMI lá, e sabe o que está acontecendo? Eles estão sendo também atingidos pelo amor de Deus. Agora, quem achou a solução? O menino que é adolescente lidera o PGM, porque o adulto já estava, não tem líder em treinamento, depois não tem lugar, e é por isso que o PGM está dando, e vocês estão tão bonitinhos aí, todo mundo junto, olha que amizade gostosa, e por isso que ele está lá agarrado, com o PGM dele sem multiplicar, e o do filho já está avançando aí para a honra e glória do Senhor. É isso aí, achou solução, e viu condição de fazer, amém? Vamos falar um pouco, brevemente, caminhando para o final, sobre material. É sempre uma pergunta que se faz, né, a respeito do material. Que material usar? Eu produzo, eu compro, de onde, como, por quê? Que material é indicado para o PGMI? A gente precisa lembrar que PGMI é um encontro, não é uma aula. Então, eu não preciso ter ali um conteúdo extenso, né, com toda a programação extensa. É claro que o PGMI ele deve seguir algum objetivo, algum direcionamento da própria igreja local. Que assunto que a igreja local está vivenciando naquele momento? As crianças, seria o ideal que as crianças seguissem a mesma temática que os adultos estão seguindo. Mas como o pequeno grupo é um encontro, a gente não vai ter um programa de aula, mas um roteiro, onde a gente vai seguir dentro de uma temática. Agora, vai depender do planejamento de cada igreja. Então, a igreja lá onde eu estou liderando pequenos grupos, os adultos eles estavam estudando um livro devocional. Eram roteiros em cima de um determinado livro devocional. Então, cada semana era um assunto diferente. Coragem, alegria, esperança, perseverança. E aí, a gente vai procurar material para as crianças, roteiros prontos para as crianças, a gente não tem. Então, a gente senta lá e vamos produzir os roteiros para falar sobre coragem com as crianças. Não é o que os adultos estão trabalhando? Agora, eles estão trabalhando questões familiares. Nós vamos trabalhar os roteiros com as questões familiares, seguindo a mesma temática que os adultos estão caminhando. Então, vai depender do planejamento da sua igreja. Mas, basicamente, a gente precisa lembrar, escola bíblica, a gente trabalha o ensino bíblico. No ensino bíblico, a gente vai ter, sim, toda uma caminhada discipular, de apresentar quem é Jesus, de chamar a criança a conhecer Jesus, de aprofundar o relacionamento dela com Jesus, no ensino bíblico, porque o foco é ensino. No pequeno grupo, o foco é relacionamento. Vai ter ensino bíblico? Vai. Mas o foco daquele momento é o relacionamento. Por isso não vai ser uma aula, vai ser um encontro e o direcionamento daquele encontro vai ser um roteiro. Se você tem alguma dificuldade de entender o que é um roteiro, o que é uma aula, se você tem um pouco de dificuldade ainda, não está muito claro na sua cabeça a diferença da escola dominical ou a escola bíblica discipuladora, que pode não ser no domingo, mas durante a semana, e o pequeno grupo, eu sugiro a você a participar de treinamentos específicos de evangelização discipuladora, onde a gente trabalha exatamente essas questões. Cada coisa tem o seu lugar. A gente não substitui escola bíblica, a gente não substitui culto infantil, mas cada um tem o seu foco. Culto infantil, o foco é celebração. Escola bíblica, o foco é ensino. Pequeno grupo, o foco é relacionamento. Acontece um pouco de cada coisa em outros ambientes? Acontece. Mas o importante é ter o foco. Por isso que no pequeno grupo nós não estamos tão preocupados com materiais, mas sim com os temas e o objetivo daquele encontro. Agora, se você tem uma necessidade, uma sede muito grande de ter roteiros prontos,
Existem alguns roteiros no portal de Igreja Multiplicadora, onde você pode baixar. Algumas igrejas da nossa denominação que já tem roteiros prontos, você pode ir lá, pode baixar. Agora, se você quiser pensar em escola bíblica discipuladora, a gente tem uma caminhada discipular. Missões Nacionais tem vários materiais que preenchem cada etapa que a criança está. Desde o momento que ela está sendo chamada a conhecer Jesus, que são os folhetos e os materiais propriamente de apresentar Jesus, até aqueles outros materiais que vão seguindo o aprofundamento e o conhecimento mais profundo da palavra. Jaqueline, se me permite, nós trabalhamos com pequenos grupos no tempo pioneiro, né? Não tinha nada, não existia roteiro, não tinha nada dessas coisas. Então, a gente tinha que inventar do nada. Então, às vezes, tinha pessoas que tinham essa habilidade, e professores, e, nossa, faziam um trabalho incrível com as crianças no pequeno grupo infantil. Mas tinha momentos em que a coisa era muito complicada. O que eu vou falar, não estou dizendo que vocês devem fazer isso. Hoje, nós vivemos uma realidade completamente diferente. Nós temos muitos materiais, tem muitos roteiros. No site da nossa igreja também tem roteiro, tem outras igrejas que tem, na Igreja Multiplicadora tem roteiro para pequeno grupo infantil. Então, quer dizer, tem muita coisa boa disponível. Só que naquela época não tinha. Mas, quem sabe, essa minha experiência pode te ajudar a resolver uma encrenca num determinado momento em que não deu para fazer nada disso. Então, o que nós fizemos? E durante um bom tempo, o meu pequeno grupo funcionou desse jeito com as crianças, e funcionou muito bem. Nós tínhamos a dificuldade, e claro que na igreja de vocês não tem isso, ninguém queria ficar com as crianças. No pequeno grupo da igreja deles não tem isso, mas na minha tinha. Ninguém queria ficar com as crianças. Então, a gente acabou fazendo um rodízio. Cada semana era um casal que ficava com as crianças. Depois de boas negociações. Só que tinha um casal que eles amavam cantar. Eles eram musicistas. Tinha um outro casal que amava teatro. Eles trabalhavam no grupo teatro da igreja. Tinha um outro casal que eles eram professores, os dois eram professores de educação física. Tinha um outro casal que eram representantes de vídeo, no tempo de fita, VHS, aquela história toda. Então, o que a gente fez? A gente disse, olha, o foco é relacionamento das crianças. A gente quer que elas tenham uma experiência de se relacionar, fortalecer o relacionamento delas, de oração com Deus, e orar pelos amigos não crentes para elas evangelizarem na escola e convidarem os amiguinhos. Então, a gente definiu que esse núcleo era um núcleo duro do tempo do pequeno grupo infantil. Isso é inegociável, elas têm que ter um tempo de oração, um tempo de intercessão por um amigo não crente, de compartilhar isso. Legal? E o que vai acontecer depois? Bom, o que vai acontecer depois, tenta imaginar o que está acontecendo na igreja e tenta fazer um vínculo dentro da sua habilidade. E funcionou muito bem. O casal de educação física, a gente sempre procurava colocar na escala onde era uma casa, porque eles iam fazer gincana. E eles amavam o dia que eles cuidavam das crianças, porque eles iam agitar o pedaço. O casal do teatro, adivinha o que eles faziam? As crianças representavam um texto bíblico e apresentavam no final. E eles preparavam aquilo, por quê? Porque está dentro da habilidade deles. O pessoal da música, eles traziam teclado, eles traziam flauta e faziam bandinha, porque era a área deles. E o que aconteceu foi uma experiência muito positiva, porque o cuidar das crianças, que na cabeça deles era visto como um fardo, cuidar das crianças, porque eles estavam fazendo algo que fazia parte da área de interesse deles, se transformou num prazer, e eles começaram a entender que eles estavam ministrando as crianças, eles estavam fazendo com que aquelas crianças tivessem um momento agradável, um momento relacional e um momento em que elas estavam crescendo na fé cristã. Algo que aconteceu lá nos primórdios, no tempo da Idade da Pedra, do movimento de pequenos grupos, mas que, quem sabe, num momento aí de dificuldade, pode ser um safa-onça para você. Vamos concluir esse momento de perguntas falando sobre a liderança. Quais os pré-requisitos para um líder de PGMI? Tem que ser pai? Tem que ser adulto? Quanto tempo de cristão?
quais são os requisitos para levantar, para ter um líder de PGMI? Jaqueline. Em primeiro lugar, ser crente em Jesus Cristo, amar a Deus e ser obediente à sua palavra. Esse é o critério básico. Se a gente tem líderes cujos frutos de vida não refletem a imagem de Jesus dentro e fora da igreja, a gente precisa tomar cuidado. Porque nós não precisamos de pessoas que fiquem apenas cuidando de crianças. Nós precisamos de pessoas que queiram influenciar crianças com os valores do reino. Então, precisamos ter isso em mente. O pequeno grupo não é para ocupar as crianças enquanto os pais estão estudando a Bíblia, estão se relacionando. O pequeno grupo é uma experiência de encontro uns com os outros e nós todos com Deus. Agora, não precisa ser pai, pode ser uma pessoa que ame Jesus, que goste de estar com as crianças e que se dispõe a ter um treinamento básico, porque é preciso que a gente tenha um direcionamento básico do que a pessoa deve seguir em termos de roteiro, em termos de função que ela vai exercer, de cuidado, de zelo, de espaço seguro, enfim, de algumas coisas básicas que a sua igreja vai determinar o que é necessidade da sua igreja. Mas pode ser adulto, pode ser adolescente, sempre sob supervisão, porque se um adolescente ele é líder de pequeno grupo, é importante que ele também faça parte de um pequeno grupo dele, onde ele também pode ser ministrado, ele é parte de um pequeno grupo, mas no das crianças ele pode ser líder de pequeno grupo, e sob supervisão. O importante nos dias de hoje é que a gente tenha um pouco de cuidado, de zelo, e de preferência, quando é possível, que a gente tenha casais, às vezes não é possível isso, que a gente tenha... Os voluntários é sempre um desafio para a gente, mas vamos pensar no ideal, que a gente tenha casais, onde as crianças possam olhar para os homens e as mulheres, e eles verem homens e mulheres, e esses homens e mulheres influenciarem as crianças. Quando for um homem, um rapaz, líder de pequeno grupo, esse lugar precisa ser um lugar seguro, onde qualquer pessoa veja tudo o que está acontecendo, onde tenham pessoas que possam ver. O ideal mesmo é que sejam casais. Mas a gente também não pode criar aquela barreira de dizer assim, não, homens não podem ser líderes de pequeno grupo. Até podem, mas a gente precisa criar ambientes seguros, onde a credibilidade desse líder não vai ser colocada em xeque, nem a segurança das crianças. Então, essas são as coisas básicas. Mas qualquer pessoa que ama Jesus, que tenha uma experiência com Deus, pode ser líder de pequeno grupo, passando por um treinamento base. Vamos, então, às considerações finais. Pastor, quer acrescentar? Pode acrescentar. Vamos às considerações finais. Então, o senhor pode começar, então, com o seu minuto, fazendo as considerações sobre esse tempo. Amém. Queridos, é uma alegria, quando nós falamos em crianças e o nosso coração queima por crianças, entendendo que elas são, como diz Jaqueline, indivíduos, são pessoas, precisam ser amadas, cuidadas como pessoas. E eu quero compartilhar algo com vocês. Há 2 anos atrás, como eu falei, tenho 2 filhos, já em idade, há 2 anos atrás tinham 13 e 14 anos de idade. E participam lá de um ministério da nossa igreja de adolescentes. E há 2 anos atrás, esses meninos, os 2, passaram por dificuldades relacionais dentro, não dos seus relacionamentos, mas dentro de um ministério da nossa igreja. E isso trouxe uma dificuldade. Eles se afastaram um pouco do ministério e automaticamente se afastaram da igreja. Mas o nosso principal medo é que eles não se afastassem de Deus. E o que fazer? Primeiro, nós nos ensinamos que eles não têm que carregar um fardo de serem chamados de filhos do pastor, mas que precisam ser crianças ou adolescentes com quais saibamos lidar. E a nossa situação foi uma situação muito complicada. Eu e Érica não sabíamos muito o que fazer, para mantê-los, como estar ao lado deles. E nós entendemos algo que a gente falou um pouco aqui, hoje o pastor Paulo falou, e temos ouvido muito, sobre o poder da oração. Irmãos, o poder da oração dos pais por filhos, por crianças, é algo espetacular. Nós colocamos a vida deles em oração e respeitamos o momento em que eles estavam vivendo, sem pressão, sem empurrar, sem forçar, mas orando insistentemente pela vida deles. Isso foi 1 ano, meus irmãos, de batalha, vai, não vai, vai na marra, volta,
vai, não quer ir, 1 ano batalhando. Até que um dia, o meu filho falou, hoje nós vamos à igreja no Ministério de Adolescentes. E eu falei, tá bom, e eles foram para lá e eu não fui. Aí chego no domingo na igreja, o líder, né, dos adolescentes me chama e diz, né, o seu filho pediu para ter um tempo, né, do devocional do Soul. E no devocional do Soul ele disse o seguinte, estamos fora durante um período, mas nesse período, o que nós vimos foi os nossos pais orando por nós. Agora chegou o tempo de voltar. Meus filhos nunca foram tão envolvidos na igreja. Semana passada disse para o Atos, o meu filho homem, fique com o João um pouquinho para nós aqui, que a gente tem um compromisso ali, a sua irmã está ocupada. Ele disse para mim, pai, são 6:50 da noite, eu posso ficar por 10 minutos, porque 7 horas eu me tranco no meu quarto, que é o meu tempo a sós com Deus. Meus irmãos, vale a pena investir nos nossos filhos, e muitas vezes não investir força, não investir ordens, mas investir oração. Ore pelas crianças da sua igreja, pelos seus filhos, por essa coisa tão preciosa, que é o discipulado de crianças, que a gente vai ver o fruto disso para a honra e glória do Senhor. Amém? Esse ministério é muito especial, porque você está trabalhando com aquelas crianças, e aquele ditado popular que quem meu filho agrada, minha boca adoça. E quando você cuida das crianças e ministra o coração delas, e você permite que as crianças cresçam com a família se sentindo apoiada pela igreja, você não abençoa apenas aquela geração, você está abençoando a geração dos pais, e você abençoa a geração dos avós. Então, toda vez que você pensar no investimento financeiro que a sua igreja deve fazer no ministério infantil, lembre-se disso, você está abençoando 3 gerações, pelo menos. E o desafio que eu queria deixar aqui, principalmente com quem é pastor, quem está na liderança da igreja, nós estamos no final do ano, todas as igrejas estão fazendo orçamento. Peça ao tesoureiro para você dar uma olhadinha em quanto está sendo investido anualmente no ministério infantil da sua igreja. E eu tenho certeza que a conclusão é que você vai pedir que a igreja invista um pouquinho mais no ministério infantil, não só para comprar lanchinho. Eu tenho certeza que tem mais que precisa ser investido, ou em reforma das dependências, ou em equipamento, ou em capacitação daqueles líderes que servem ali, para que aquele ministério infantil, ele reflita a importância do que é feito naquelas dependências, naquele período, para que Deus possa agir com mais liberdade no coração daquelas crianças. Que Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos, eu sou suspeita para falar de ministério com crianças, porque é a minha paixão, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu não podia mais ficar no ministério infantil, porque eu completei 12 anos e eu tinha que ir para os adolescentes. E a estratégia que eu arrumei lá da igreja onde eu era membro era ser monitora da EBF, que foi a forma que eu achei de ficar perto de crianças. E foi assim que a minha caminhada de ensinar crianças começou, sendo monitora. Então, assim, é uma coisa que eu amo, gosto de fazer, estudo, busco aprender cada vez mais para entender o universo das crianças e caminhar com elas. Porque, para a minha vida, não tem alegria maior do que dar a mão para uma criança, conduzi-la, ensiná-la a Jesus, e quando ela está perto de Jesus, ela poder correr para Ele, encontrar Jesus de braços abertos para receber as crianças. Isso para mim é o que traz alegria de vida e faz sentido. O ministério que Deus confiou, de saber que existem crianças que se encontram com o Senhor. A gente vai caminhando um pouquinho, né, e aí vai olhando para trás e vai vendo os resultados desse trabalho. Sábado casou uma das meninas que eu pude ter a alegria de discipular. E aí ela disse assim, Jaqueline, o que eu lembro de você é que você sempre dava um docinho, um preminho para a gente, quando a gente memorizava a Bíblia. E olha, todos os versículos que eu sei da Bíblia, eu aprendi com você lá na escola dominical e nos encontros que a gente tinha. Mas o que eu mais vejo é que foi com você que eu aprendi a andar com Jesus. Isso para mim é a maior alegria da vida, quando a gente pode ensinar alguém a andar com Jesus. Nós estamos falando de pequenos grupos,
E a gente está falando de pais, às vezes, que já são dos pequenos grupos, e a gente precisa ajudá-los a ensinar os seus filhos a caminhar na fé. Mas quantas crianças não têm os pais ainda que são cristãos? Pais que não têm menor conhecimento de quem é Deus. E a gente também precisa olhar para essas crianças. Toda quinta-feira a gente trabalha na Casa Viver, em Costa Barros, lá no Rio de Janeiro, ajudando os nossos missionários de missões nacionais. Quantas dores as crianças trazem? Quantos sofrimentos que muitos adultos, muitos de nós adultos, com a experiência de vida que nós temos, nós não passamos 1/3 do sofrimento de algumas crianças que estão conosco. Mas sabe o que tem mudado a vida daquelas crianças? É encontrar, apesar de toda a dor que elas sentem, de toda a tragédia do meio social que elas vivem, elas receberem o amor de Jesus. Muitas delas estão confessando a Jesus, entregando o coração a Jesus. E a história dessas crianças é uma história diferente, vai ser uma história diferente, porque elas estão marcadas pela presença de Jesus. Então, investir no ministério infantil não é a gente gastar dinheiro, gastar tempo, dar trabalho, porque criança dá trabalho, gasta copo, que é um horror, né? Aumenta o orçamento de copo. Esse ano a gente deu o copinho de plástico para ver se a gente diminui a quantidade do copo plástico. Eles gostam de beber água toda hora, principalmente se a história não estiver muito agradável. Mas criança dá trabalho, gera investimento, mas dá frutos, dá frutos. Uma vida que encontra Jesus na infância, que abre o coração para Jesus, é uma vida marcada, selada pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando nós recebemos a Jesus, nós aceitamos a Jesus, nós somos o quê? Marcados pelo Espírito Santo. Então, a maior proteção que a gente pode dar a uma criança é que ela tenha um encontro com o Senhor. Investir no ministério infantil é estratégia missionária, é garantia de crescimento e de multiplicação de discípulos. Então, precisamos fazer isso com amor, com paixão. Ore a Deus para que Deus levante nessa geração homens e mulheres que amem as crianças e queiram conduzi-las à presença do Pai. Tá certo? Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui durante essa manhã. Obrigada porque você ficou um tempinho a mais, aí o tempinho que a gente acabou consumindo no começo. Obrigada aos nossos preletores por ter nos ensinado tanto essa manhã. Nós vamos orar, você pode ficar de pé. Nós vamos orar para concluir esse momento. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse momento, Senhor, que podemos, Senhor, conversar, Senhor, sobre um assunto tão importante, Senhor, as crianças, todo o trabalho que é feito, Senhor, nas igrejas, nos pequenos grupos, que o Senhor esteja capacitando cada um dos líderes, trazendo, Senhor, mais pessoas para trabalhar nesse ministério, Senhor, que precisa tanto. E tantas crianças, Senhor, que carecem do Teu amor, precisam te conhecer, Deus, precisam de amor verdadeiro, amor paterno, que muitas não têm, Senhor, essa referência dentro de sua família. Que o Senhor esteja, Senhor, capacitando cada um de nós e nos dê, Senhor, direção para poder continuar esse trabalho tão rico, Deus, aqui na terra. Obrigada por esse momento e esteja nos abençoando, Senhor, durante esse dia. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos são liberados e bom almoço a todos. E às 17 horas nós temos mesas redondas, nós temos encontro de mentoria. Então, veja as possibilidades, o que você se encaixa melhor. E nos encontramos de novo às 17 horas.
Irmãos, tem uma criança no hall do hotel esperando por seus pais, Tamile, do Paraná. Ela está esperando que os pais a busquem. Não esqueça a criança. Falou profundamente ao nosso coração. Mais de 1.150 líderes aqui, chegando mais gente de todo o Brasil, irmãos da América Latina, dos Estados Unidos, mas o mais importante, o Senhor Jesus está aqui. E hoje nós fomos desafiados a uma vida de entrega. Aonde quer que formos, sermos discípulos de Jesus, fazendo discípulos e plantando novas igrejas. Quero convidar você, nesta quarta-feira, durante todo o dia, parte da manhã, à noite, e você é nosso convidado, está conosco, participando e sendo abençoado em nome de Jesus.